Rapaziada, ainda bem que o PSG classificou na Champions, senão esse vídeo daqui ia cair. E aí, meus queridos, tudo na paz? Está começando mais um Escanteio Cult e na última semana a gente fez a ancestralidade do Mbappé. E já que rendeu, hoje a gente traz de novo um vídeo de ancestralidade. Se você não entendeu o que a gente está querendo dizer com ancestralidade, vai lá no último vídeo, deve estar aparecendo por aqui para você entender direitinho. Vai, assiste, depois volta aqui. Mas se você está com pressa, eu vou explicar rapidinho o que quer dizer. A gente vai procurar na história do futebol, em algumas décadas, jogadores parecidos, com características parecidas com jogadores da atualidade e montar meio que uma árvore genealógica. Por exemplo, um jogador de 50, 60, que seria o bisavô do jogador de hoje, um jogador de 80, 90, que seria o avô futebolístico, e um jogador depois de 90, que seria o pai futebolístico. E hoje nós vamos dele. Teve pedido, então nós vamos dele, Neymar. Hoje nós vamos montar a árvore genealógica futebolística, procurar na história jogadores com a característica do Neymar. E para isso a gente vai levar em conta fatores técnicos, fatores táticos, personalidade, relevância, fatores físicos, para encontrar um em cada período do futebol e montar a família futebolística do Neymar. Mas antes da gente começar a montar essa árvore genealógica, vai socando o dedo no like, se inscreve para você não perder os escanteios cult e ativa o sininho, senão nós vamos ter que começar a mandar carta para sua casa. Então, bora lá! E já que a gente está falando de Neymar, não tem como a gente não falar da mística da Baixada Santista, onde de tempos em tempos surge um jogador muito habilidoso no Santos Futebol Clube, com muita arte, muito drible, características do Neymar. E já que a gente tem que começar de algum lugar, vamos começar por Edson Arantes do Nascimento. E a primeira semelhança dos dois está fora de campo, está na questão da trajetória. Os dois têm trajetórias muito parecidas, como eu já disse, começando no Santos. O Pelé vai ficar aqui no Brasil enquanto o Neymar vai sair para a Europa, sim. E vamos falar a verdade que a trajetória poderia ser mais parecida se um certo Dunga, em 2010, tivesse levado o Neymar para a Copa. Mas sem ressentimento nesse vídeo, vamos para dentro de campo. A semelhança dentro de campo começa num fator importantíssimo, que é a questão drible. Já que o Neymar tem em sua essência, o mais da essência do Neymar é o drible. Quando você fala em Neymar, você pensa em inventividade, em caráter artístico, em drible, em tirar o coelho da cartola. A gente não pode deixar de dizer que o Pelé também tinha isso muito forte nele. Outras semelhanças que a gente vai achar é na questão da velocidade, os dois sempre muito velozes, muitas arrancadas, incríveis nesse sentido. E voltando um pouquinho na questão drible, a gente vai achar o primeiro diferencial entre os dois, que o Pelé era muito objetivo, até pela época em que ele jogava. E o Neymar, apesar dele ter evoluído muito durante a carreira, ele não é exatamente um gênio da objetividade. Então eles vão ter essa primeira diferença. A segunda diferença vai estar na questão da movimentação. O Pelé, como a gente já disse quando a gente comparou ele com o Mbappé, é um jogador que jogava mais perto da área, que finalizava mais as jogadas. Então ele vai acabar diferindo do Neymar, que não jogou assim em nenhum momento da carreira. A gente sabe que o Neymar jogou pelo Barcelona e pelo Santos de um jeito, e pelo PSG ele joga de outro, mas nenhuma dessas maneiras de atuar é parecida com a do Pelé. Outra diferença vai estar no vigor físico. O Pelé, ele revolucionou o vigor físico da sua época, e essa era a principal característica dele, ser muito acima, ser revolucionário na questão física, tomar pancada, 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 arrancadas em que ninguém pegava ele. E o Neymar é mais franzino, até por isso ele tem esse recurso de cair. O Neymar não é mais um cai-cai, ele tem a queda como um recurso para escapar da falta e não se machucar, e o Pelé não vai ter isso na sua época, então os dois não serão parentes futebolísticos. Não tem como a gente olhar para a história e não pensar em Stanley Matthews. Ele vai ser um jogador que jogou um pouquinho mais atrás, ele jogou entre 30 e 60 e vai ter na sua essência, ele vai ser um dos precursores da questão drible. Ele vai ter na sua essência isso que o Neymar tem, de parar na frente do adversário e o adversário se perguntar o que será que esse maluco vai fazer, porque são tantos coelhos tirados da cartola, é tanta inventividade, que o adversário nunca está preparado exatamente para saber o que esse jogador vai fazer. E vão ter outras semelhanças, como eu já disse, a questão da ginga, a questão de ter um drible muito parecido no sentido de nem sempre ser tão objetivo. O Stanley Matthews é um dos primeiros jogadores a driblar para trás, de parar na frente do cara e saber que ele tem a opção de dar um corte para trás e ganhar espaço para fazer a jogada e não sempre buscar o jogo à frente. Então eles vão ser muito parecidos nesse sentido, parecidos na questão de velocidade, na questão de arrancada.
Até o momentinho lenda aqui, momentinho lenda. Em 1948, Stanley Matthews em um jogo contra a Itália, esse jogo vai terminar 4-0, reza a lenda que ele pega a bola na lateral do campo e arranca tão rápido, mas tão rápido que quando ele chega na linha de fundo, ele tem tempo de limpar a mão no calção, arrumar o cabelo e esperar o marcador chegar. Os mais doidinhos dizem ainda que ele tava com um pente no calção, ele tira o pente do calção, penteia o cabelo e espera o adversário chegar. Muita velocidade, e essa é mais uma das semelhanças que ele vai ter com o nosso menino Ney. Mas aí vão entrar as diferenças e aqui vai cair o Stanley Matthews na nossa disputa. Isso porque em questão de movimentação, até por ser uma década muito diferente, uma época muito diferente, vai ser muito complicado a gente comparar os dois. Ele vai ter uma movimentação nada a ver com a do menino Ney, além de que ele não era um grande finalizador, não era um jogador tão decisivo lá na frente. Se a gente pegar a estatística dele, ele vai marcar 50 gols em 500 jogos. Não é um jogador decisivo, não é um jogador que fazia aquela diferença absurda lá na frente, então é complicado a gente comparar com o menino Ney, o Stanley Matthews. E bom, já que a gente já levantou dois caras e derrubou os dois, vamos falar quem vai ficar com essa logo. O bisavô futebolístico do Neymar vai ser ele. Você já imagina, quando a gente citou essa época e citou drible, você já pensou em Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Sim, vai ser ele. Ele tem na sua essência essa questão do drible, essa questão da inventividade, de tirar coelho da cartola, de deixar o adversário sem saber o que esse cara vai fazer, além de que o drible dele é muito parecido com o do Neymar, na questão de nem sempre ser tão objetivo, ou pelo menos nem sempre parecer tão objetivo, porque como a gente já disse, o drible para trás ele é muito importante em ganhar campo, em tirar o adversário, em dar espaço para o seu time criar jogadas. Então ele vai ser muito parecido nesse sentido. Eles vão ter uma diferencinha aqui, outra ali na questão de finalização e na questão de passe, mas vão ser parecidos na questão de movimentação, mais parecido com o Neymar do Barça e o Neymar do Santos do que com o Neymar do PSG, que a gente sabe que faz uma outra função, mas vão ser parecidos sim nessa questão de movimentação. Além de que o Garrincha também vai ficar na frente, por exemplo, do Pelé nessa disputa, porque ele vai ter muita velocidade, parecido com o Neymar, muita arrancada, mas diferentemente do Pelé, ele não vai ter um vigor tão grande, vai ser um jogador mais franzino, assim como o Neymar, por isso mais parecido. Não tem como, tá na essência do Mané Garrincha, ele é o bisavô futebolístico do Neymar. E agora a gente tem que achar um jogador da década de 70 e 80 que seja parecido com o Neymar nesse sentido. Vou admitir que a produção do Escanteio Curto teve muita dificuldade nessa época, e das três foi a época mais complicada de achar um jogador. Então, já que foi tão difícil de achar, a gente pega um avião e vai para a Iugoslávia, onde a gente vai falar de Stojkovic. Sim, o jogador responsável por dar ao Olympique de Marselha o único título de Champions League a um time francês na história. Começa aí a semelhança de trajetória, porque esse, querendo ou não, é o objetivo atual do menino Ney, dar uma Champions ao PSG, um time francês, que seria a segunda Champions de um time francês na história. Mas partindo direto para dentro do campo, vão haver outras semelhanças, como a questão passe, a questão visão de jogo. Eles são muito parecidos nesse sentido. Na questão movimentação, o Stojkovic, a movimentação dele é muito parecida com a do Neymar de hoje em dia, sendo um ponta de lança, vindo de trás, do meio para dentro e fazendo essa função de pensar o jogo. Eles são muito parecidos nesse sentido. A questão finalização também vai ser muito parecida, inclusive na bola parada, um chute mais colocado, menos potente. Então eles vão ser muito parecidos em todos esses sentidos que eu acabei de citar, porém no sentido mais importante que a gente já citou, que é onde está a essência do Neymar. O Stojkovic até vai ter um drible curto legalzinho, mas ele não vai ter aquela inventividade, aquela criatividade, aquela plasticidade de jogar bola, e por isso, se ele não tem um drible, ele não tem nada nessa comparação, ele vai acabar perdendo nesse sentido. E já que a gente já tá na Iugoslávia, vamos ficar por aqui mesmo e falar de Savicevic. Para quem não conhece, a parte mais relevante da carreira dele foi no Milan. Ele foi um jogador de lado de campo, assim como o Neymar do Barça e o Neymar do Santos, então começa aí a semelhança entre eles. E na questão do drible ele vai ser muito mais parecido
com o Neymar do que é o Stojkovic, por exemplo. Ele vai ter essa questão da inventividade, essa questão de parar na frente do adversário e fazer algo imprevisível, e fazer algo artístico, porém ele vai ser o oposto do Stojkovic. Ele vai ter isso do drible, mas ele vai perder em muitos sentidos, vai perder na questão de finalização, vai perder na questão do passe e visão de jogo, vai perder na questão relevância. O Savicevic não foi um jogador relevante, até porque ele não tinha essas características muito importantes para que um jogador fosse relevante, então o Savicevic também cai. E já que a gente está falando de relevância, vamos falar do jogador mais relevante dessa época no futebol, que é Diego Armando Maradona. Por que não? Eu vou falar a verdade, antes de começar, que essa é a primeira vez na história do Ancestralidade Futebolística que um jogador vai ter só semelhanças. A gente não achou pontos diferentes. Inventividade, plasticidade, dois artistas da bola, dois caras que paravam na frente do adversário, os adversários não faziam a mínima ideia do que eles iam fazer, muita velocidade, arrancadas maravilhosas em que ninguém pegava, arrancadas mesmo sendo franzinos, ou seja, eles não tinham aquele porte físico, eles ganhavam realmente na habilidade, ganhavam no caso do Maradona, né? Ganha ainda o Neymar, no ponto da velocidade, do drible, da inventividade, muita coisa parecida. Finalização, os dois, uma finalização mais colocada, inclusive na bola parada. Pega o Maradona e pega o Neymar batendo falta, são muito parecidos. Visão de jogo, passe, muito parecida, movimentação. O Neymar hoje no PSG, ele faz uma função muito parecida com o que fazia o Maradona no seu auge, a questão do ponta de lança, de vindo do meio para dentro, de vindo de trás, pensando o jogo, muito parecidos, além de que é impossível não citar a questão fora de campo. Ambos os jogadores, aqueles que a gente considera, se tivesse treinado, focado um pouquinho mais, poderia ter sido ainda maior. Eles se unem nesse sentido, jogadores de malícia, tanto dentro quanto fora de campo, além de que são jogadores 8 ou 80. Ou eles são amados, ou eles são odiados. Ou alguém ama Diego Armando Maradona, ou alguém ama Neymar, ou se essa pessoa não ama os dois, ele com certeza vai odiar. Então são jogadores que dividem opiniões e são parecidos também nesse sentido. E para fechar, para trazer o pai do Neymar, já vou avisar que essa daqui deu racha na redação do Escanteio Curto, então a gente nem vai trazer 3 opções como a gente normalmente traz, a gente vai trazer só 2 para vocês decidirem junto com a gente. Bom, pra gente falar de Neymar, a gente vai trazer 2 jogadores brasileiros, porque nesse último período tiveram muitos com essas características, mas 2 eles vão se sobressair e vão ser muito parecidos com o Neymar, já que a gente citou no começo essa questão da mística da Baixada Santista. Um deles não tem como não ser o Robinho, o rei das pedaladas, e já que a gente tá falando de arte, falando de caráter artístico, falando de plasticidade, falando de coelho tirado da cartola, não tem como a gente não falar de Ronaldinho Gaúcho. Então dessa vez teremos um 1 contra 1 nessa disputa para saber quem vai ser o pai do Neymar. E vamos começar já pelo Ronaldinho, já que a gente citou essa questão do caráter artístico, essa questão da plasticidade, porque talvez Neymar e Ronaldinho sejam os maiores artistas do século jogando bola. O Ronaldinho também vai ter essa questão de parar na frente do adversário, o adversário bugar, tiltar, não saber o que ele vai fazer, sempre fazer uma coisa nova, fazer uma coisa plástica, uma coisa que ninguém espera, assim como o Neymar. Também vai ter as arrancadas, também vai ter velocidade, finalização vai ser muito parecida, inclusive na bola parada, um chute colocado, um chute mais técnico e menos forte, visão de jogo, passe, muito parecidos. Vai perder um pouquinho na questão da movimentação, porque a gente sabe que o Ronaldinho do auge, o Ronaldinho do Barça, é um jogador de lado de campo, e se a gente considerar o auge do Neymar hoje do PSG, ele não é esse jogador de lado de campo, e essa também vai ser uma diferença com o Robinho, que jogou pelo lado do campo na maior parte da sua carreira. E a primeira semelhança e mais marcante com o Robinho tá na questão da trajetória, na questão de ter jogado no Santos e ir parar num gigante europeu, especificamente num gigante espanhol, apesar de a gente saber que o Robinho vingou muito menos do que o Neymar, e vingou muito menos do que o Neymar na vida, na Europa. Então eles têm essa primeira semelhança, vão ter outras como a questão da velocidade, a questão de ser mais franzino e mesmo assim ter essa arrancada absurda. O Robinho também vai ter essa questão do drible, apesar dele estar em patamares diferentes, na minha opinião, de Ronaldinho e Neymar, ele tem sim essa questão, então ele vai ser muito parecido com o Neymar. Vai perder um pouquinho na questão da finalização, na questão da visão de jogo, do passe, da decisão, mas vai sim colocar a gente em apuros para decidir quem será o pai do Neymar. E para você, quem será o pai do Neymar?
Eu falo que pra nós é Ronaldinho Gaúcho, porque vai pesar muito isso da essência do drible. A gente bateu muito nessa tecla da inventividade, da plasticidade, e se o Ronaldinho tem isso parecido com o Neymar, ele vai levar nesse aspecto, porque a gente considerou esse o aspecto mais importante pra gente decidir quem seriam os parentes futebolísticos do Neymar. Então como ficou? O bisavô futebolístico do Neymar seria o Garrincha, o avô seria o Maradona e o pai seria o Ronaldinho. Tem pouca magia nesse vídeo, vamos combinar. Mas agora eu quero saber de você. Quem seria a família futebolística do Neymar pra você? Concorda com a gente? Discorda da gente? Acha que a gente não trouxe alguém que a gente deveria ter trazido pra fazer essa comparação? Fala aqui nos comentários, também fala o que você achou do tema, sugere temas novos tanto para ancestralidade quanto para outras curiosidades futebolísticas da história, de tática, pra gente sempre trazer conteúdos que vocês queiram, que vocês gostem. E até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.